Olá, boa noite, sejam bem-vindos a mais uma edição do Canto Direto, o programa onde passamos em revista todas as incidências da jornada da Liga Portugal B-Win. Quero desde já pedir desculpa pelo facto de ontem não termos realizado este programa, mas estamos hoje aqui para levar até si o mesmo. É com enorme prazer que dou as boas-vindas aos nossos três comentadores residentes, o Jorge Montes. Olá, boa noite, Jorge. Boa noite, telespectadores, boa noite, painel. O Bruno Ferreira. Boa noite a todos. E o Cristiano Libório. Boa noite, pessoal, está-se bem? Uma vez mais, diretamente das suas casas. Este final de semana regressou as emoções da Liga Portugal B-Win no Dragão. Decorreu o jogo grande da jornada entre o Futebol Clube do Porto e o Sporting, que terminou empatado a 2 golos e, lamentavelmente, foi marcado por graves incidentes. O Benfica venceu o Santa Clara por 2-1 e na Liga dos Campeões o Manchester City cilindrou hoje o Sporting por conclusivos 5-0 em pleno Alvalade. O nome do Benfica foi novamente associado a um processo de nome azul envolvendo verbas e o antigo árbitro Bruno Paixão. Mas vamos imediatamente à pergunta da semana. O Benfica continua em ebulição e são muitas as notícias em relação ao clube. Pizzi foi transferido para o futebol turco. Será que esta saída é benéfica para o balneário encarnado? E vamos começar imediatamente com o Cristiano Libório. Olá pessoal, mais uma boa noite a todos. Então, consoante a pergunta da semana, a pergunta de duas partes, o caso Pizzi e as notícias à volta do Benfica. Nós já sabemos que muitos dos nossos jornais nacionais de futebol, tanto em Portugal como em vários países, aquilo está na margem de ser um tabloide do que outra coisa. Penso que esta notícia vem em boa altura, um pouco para apagar os olhos do que aconteceu no fim de semana no jogo entre os dois rivais diretos. É interessante como estas notícias saltam às vezes logo após outros acontecimentos. Não sei se é para ganhar capas de jornal ou vendas, mas pronto, se tiver alguém culpado ou se a justiça assim o provar, a lei tem que ser cumprida. Em termos do Pizzi, todo o princípio tem um fim, e o Pizzi deu muitas alegrias ao Benfica e teve com o Benfica durante grandes épocas. Penso que talvez foi uma decisão boa em ele dar um outro passo na sua carreira, especialmente à volta de tudo o que o estava a rodear e tudo o que está a acontecer no clube. Ele também parece que entrou com o pé direito, não é? Marcou logo no jogo de estreia e só tenho a dizer a ele boa sorte e que continue a sua carreira futebolística e que dê grandes alegrias ao clube onde está, como deu ao Benfica. Obrigado, Cristiano Libório. Vamos agora imediatamente ao Jorge Montes. Em relação à pergunta da semana, portanto, a ida de Pizzi e o impacto que pode ter no balneário e também as notícias que estão associadas a essa mesma relação de Bruno Paixão, portanto, um comentário curto que depois iremos desenvolver o mesmo. Exato. A relação com o Bruno Paixão, o caso que está a acontecer, o porta-aviões, porta-navios, o que é que isso passa, é grave demais para ser uma notícia que esteja a ser lançada para esconder o Benfica, o Sporting Porto. No entanto, não acredito nessa situação de descer de divisão. Já tivemos casos anteriores em que isso não aconteceu. Eu depois posso explicar porque mais para a frente. Em relação ao Pizzi, sim, é o começar a limpar. Acho que é a conta-gotas. Acho que devia, na minha perspectiva, acho que devia de ser mais, mas o Benfica está a fazer o que eles entendem que devem fazer e sim, é para limpar o balneário. Obrigado, Jorge Montes. Bruno Ferreira, o teu comentário à pergunta da semana. Eu falei já umas semanas atrás sobre o Pizzi, se calhar era o primeiro, mas atenção, é só um empréstimo. Eu acho que não há opção de compra ou compra obrigatória. Vamos ver se ele vai regressar ou não. Sobre o caso do Bruno Paixão, se ficarem admirados do Bruno Paixão, devem estar a viver por baixo de uma pedra. Obrigado, Bruno. Espero que depois desenvolvas também essa pedra que acabaste de falar, mas vamos imediatamente aos resultados e classificações da última jornada.
Futebol Clube do Porto 2, Sporting 2, Sporting de Braga 2, Paços de Ferreira 1, Portimonense 1, Boa Vista 1. Benfica 2, Santa Clara 1, Estoril 1, Tondela 0, Famalicão 5, Moreirense 0. Belenenses SAD 1, Guimarães 0, Vizela 0, Gil Vicente 1, Aroca 0, Marítimo 3. Na classificação, Porto primeiro com 60, Sporting segundo com 54, o Benfica encurtou a distância, é agora terceiro com 50 pontos, o Braga quarto com 41. No fundo da tabela, o Bessade, fruto da vitória ao Guimarães, tem agora 15 pontos, o Aroca perdeu em casa, tem 18, o Moreirense foi cilindrado e tem 19 pontos. Bem, vamos então agora diretamente ao jogo grande da jornada. O Futebol Clube do Porto empatou com o Sporting num jogo marcado por muita polémica e múltiplas expulsões. O Conselho de Disciplina aplicou hoje 3 jogos a Palhinha, 2 jogos a Marchesin, estou a falar em jogos de suspensão, 1 jogo a Coates e ao treinador adjunto do Sporting. Pepe e Tabata estão suspensos preventivamente e foram instaurados processos disciplinares ao delegado ao jogo de ambos os clubes. Muito tem sido dito sobre este jogo. Eu tenho um subtema e quero ir diretamente a ele. Eu sei que as emoções estão ao rubro e por isso mesmo eu gostaria de dar a cada um dos nossos intervenientes 7 minutos para expressarem a sua opinião sobre este jogo e depois abrir para 3 minutos de debate. E eu vou começar com a equipa que jogou em casa, Bruno Ferreira. De quem é a culpa do que aconteceu no Dragão? Eu acho que o culpado só pode ser um, tem que ser o senhor João Padre Pinheiro. O Padre Pinheiro, infelizmente, nunca teve controle do jogo desde o início. Teve várias entradas, ou várias entradas durante o jogo em que podia agir diferente com cartões. O desenrolar do jogo, o controle do jogo nunca esteve. Viu-se os últimos 10 minutos da primeira parte, viu-se os 10 minutos da segunda parte e não houve 20 minutos de jogo, em termos só com coisas que não interessam nada ao futebol. E eu acho que esse é o início. Depois, o que é que aconteceu no fim do jogo? Portugal, eu não fico nada satisfeito de dizer isto, mas eu tenho que dizer, Portugal está a tornar-se num país sul-americano da Europa. Nem na Sul-América vê-se isso, às vezes, é muito difícil ver, e aconteceu em Portugal e é uma vergonha para o nosso campeonato. Não é a primeira vez, não vai ser a última, de certeza absoluta, porque agora as emoções ainda estão mais incendiadas por causa de comentários de certos personagens, e agora vamos ver o que é que vai dar. Bruno, fazes um comentário que Portugal parece a América do Sul nestas situações. Acreditas que a culpa também está no facto de haver muitos sul-americanos a jogarem no nosso futebol? O teu comentário aos incidentes no final do jogo, acreditas que há culpa do treinador adjunto do Sporting? Acreditas que há culpa dos chamados coletes azuis? Acreditas que a culpa é só do árbitro? Ou acreditas que o Futebol Clube do Porto também tem culpas no cartório porque era a equipa que jogava em casa? Bom, eu não quero que eu não quero que as pessoas não entendam bem o que estou a dizer. O que eu queria dizer é, na Europa não se vê muito disto, mas na América do Sul já se fez mais. E é isso. Agora, se é por causa dos sul-americanos ou não, nos plantéis, não acho. Eu acho que tem que haver com o controle do jogo, e isso foi do árbitro. E perguntaste quem é o culpado. Para mim, é ele. Agora, há outros culpados, porque não ajudaram. Os jogadores, os dirigentes, os stewards e por aí fora.
e temos que dizer, os stewards é de uma companhia que o Porto paga, então a companhia tem que agora lidar com essas pessoas, deviam investigar, deviam castigar ou até demitir essas pessoas dos seus cargos. Se o Porto tem culpa, claro que tem. Não deviam ter feito isso, mas há outras coisas. Houve agressões, há agressões captadas. Há relatório do árbitro que não está bem, parece que não está bem porque ele descreve, ele ouviu que houve um pontapé, mas ouviu. Se ele ouviu é uma coisa, se ele viu é outra. E se ele ouviu, ele não pode escrever isso no relatório, porque assim não se pode castigar uma pessoa porque ele ouviu, porque ele também podia ouvir outras coisas ou deixou de ouvir. E depois há outros casos em que viu. Se ele viu, tem que se castigar. Agora, se a Liga, que não tem falado nada até agora, se a Liga disser, mas nós temos outras câmaras e isto foi captado, então que venha a público para as pessoas ficarem informadas que sim, houve isto ou aquilo que se passou. Bruno, agora, eu tenho uma pergunta, desculpa interromper-te, depois dou-te mais 30 segundos para a formulação dela. Palhinha foi castigado, Marchesin foi castigado, Pepe está suspenso, Tabata está suspenso, os delegados ao jogo têm um processo disciplinar, o treinador adjunto do Sporting foi castigado. O Estádio do Dragão deveria ser interdito? Se o Porto contrata a empresa de stewards, se há uma penalização em ambas as equipas, aos jogadores que são intervenientes diretos, aos delegados ao jogo, o jogo realizou-se no Dragão, aconteceram esses acontecimentos lamentáveis. Se fosse na Luz eu falaria assim, se fosse em Alvalade também ou em qualquer outro estádio. Deveria esse estádio ser interdito até se apurarem os factos. Pois, até apurarem todos os factos e depois vamos analisar. Agora, neste momento, eu acho que não, mas temos que analisar todos os factos quando recebemos, porque nós não sabemos se recebemos todos os factos. As imagens são convincentes, são factos, não? Bom, não, porque ele diz no relatório que o Pepe tentou pontapear o Hugo Viana. Até agora eu não vi... Bruno, eu estou a falar diretamente dos agentes contratados pelo Futebol Clube do Porto. É uma empresa, sim, é uma empresa privada, é a responsabilidade da equipa da casa, que joga em casa, a contratação dessa. Portanto, eu estou a falar, o Pepe foi castigado, o Tabata foi castigado, os dois delegados está um processo disciplinar, há 4 jogadores, há um treinador adjunto castigado. Os stewards não estão castigados. Não estão, mas podem perder o seu trabalho. Podem. Há um estádio, há uma equipa que foi ou que contratou essa empresa. É o que eu quero chegar, é ao ponto que eu quero chegar. Aí eu acho que é muito difícil de culpar uma equipa ou um clube porque eles estão a pagar um serviço e isso é... Desculpa lá, Bruno, desculpa lá, peço desculpa. Quando tu vais a um restaurante e pagas por uma comida, tu assumiste que vais pagar por aquilo que vais receber. Há normas que estão estipuladas, penso eu. Tu és um agente de futebol e compreendes o que é que eu estou a dizer. Aqui não é, vamos deixar clubismo à parte, eu só quero que me diga sim ou não, porque eu aceito precisamente a tua resposta. Se tu dizes que não deve ser interdito, é a tua opinião e eu tenho que a respeitar. Não, eu quero, quando eu saber os factos todos. Neste momento, não, mas pode haver que eu mude de ideia quando eu saber os factos todos. Ok. E neste momento não temos os factos todos. Tens mais 30 segundos porque eu tirei-te, peço desculpa. Portanto, podes... Agora, sobre o Pepe e o Marchesin, eu só falo do meu clube, não falo dos outros. Porque tem que se ver uma coisa. O Pepe, eles disseram que tentou pontapear. Até agora não houve vídeo, não houve imagens qualquer a dizer que ele tentou, ouviu-se que ele tentou pontapear, seja quem for. O Marchesin também disseram que ele tentou pontapear o Palhinha. Não houve imagens. Houve imagens do Palhinha em dar uma chapada, ou seja o que for, a tocar na cara do Marchesin. Houve o Tabata a tirar um dirigente do Futebol Clube do Porto no chão. Houve o Mateus Reis cuspir
no Setúbal. Eu posso te fazer uma pergunta, se não... Achas que quando o Pep desrespeitou a ordem do árbitro e aquele projétil que ia atirar para a bancada e não ia entregar, achas que deveria ser aí penalizado logo? Mas está a faltar, se o árbitro apita e quer, o objeto tem que ser entregue a quem? A quem dirige o encontro. É ou não é? Não, é verdade. Então, tem que dar o árbitro. Agora, o árbitro... Portanto, qual é a tua opinião sobre a atitude do Pep perante esse facto? Porque é um facto, todos nós vimos. Mas é isso, Ricky. Estás a fazer a pergunta e bem, mas agora o que aconteceu, o árbitro não explicou isso no relatório. Esse é o problema. E eu vou outra vez à sua pergunta. A sua pergunta inicial é quem foi o culpado. Pronto, já estamos outra vez. É o árbitro. Perfeito. Ele não conduziu o jogo bem. É isso. Correto. Obrigado, Bruno. Jorge Montes, 7 minutos. Vamos lá, então. Vou começar pela pergunta que tu fazes no final, mas essa pergunta é a consequência e faz parte do que eu quero do que eu quero falar aqui. E somos todos culpados. Olha. Uns, claro, com mais intensidade que outros. Há graus diferentes de culpabilidade e, claro, começa tudo pelo um tópico. Desde os presidentes por aí abaixo, até aos conselhos de arbitragem, aos conselhos de disciplina da Federação Portuguesa, à Liga, aos árbitros, a todos os agentes esportivos. A culpa é de todos, inclusive dos adeptos. Portanto, eu então vou-me privar de analisar, e é isso que falta, é isso que eu estou... há um comentador que diz que mete nojo, há coisas que metem nojo, e eu vou usar isso. Não gosto muito dele, mas vou usar esse termo. Isto mete-me nojo em programas desportivos, em que a gente deve estar a analisar os jogos de futebol, como é que foram, os jogadores, as jogadas. Estamos a falar do submundo do futebol. Estamos a falar fora das 4 linhas. O futebol está podre. O futebol em Portugal está-se a estragar dia após dia. E então eu queria só, em relação ao jogo, sou muito rápido, era um jogo que estava mais em causa que os 3 pontos, estava em causa muito mais coisas, o campeonato até quase, mas ficou tudo na mesma. A causa que descambou mais o pior erro do árbitro neste jogo, a maior causa, o maior prejuízo para todos foi a expulsão do Coates. Isto só acontece por causa de uma coisa que se tem que mudar no futebol dentro de campo, que é o protocolo do VAR. É impossível nós continuarmos assim. É amarelo, o VAR não pode coisa. É uma jogada não sei o quê, o VAR não pode analisar. Então se tem as câmaras é para analisar do princípio ao fim. Se tiver que dar mais minutos no final, tem que dar mais minutos. Mas esta vergonha não pode continuar. Então o homem é pisado e leva um amarelo, para depois vir para a rua. E o jogo mudou completamente. A vergonha só aconteceu também, só em relação ao jogo. Existem para mim, para os sportinguistas, eu penso também, o jogo conseguiu-se algumas situações e garantiu-nos a nós, sportinguistas, muito mais certezas que dúvidas. Temos a certeza que temos equipa até ao fim do campeonato, para discutir com o Porto e com o Benfica, eu não ponho o Benfica fora da questão, assim como temos a certeza que vamos lutar na próxima vez que formos ao Dragão e na próxima vez que eles vierem a Lisboa, vamos lutar dentro das 4 linhas para os ultrapassar e temos nível para isso e acredito e aposto que o conseguiremos. Vamos passar à frente do Porto na final da Taça de Portugal, para ir para a final da Taça de Portugal. Em relação àquela vergonha, é normal, eu sou da escola que os meus treinadores obrigavam-nos a cumprimentar os adversários no final do jogo. Eu tenho 55 anos, mas isso já acontecia em Portugal, nas escolinhas. Eu andei já em escolas. Eu já joguei com a Seleção de Espanha, com a Seleção de França, andei a esse nível, a ficar em estágios com colegas de equipa, com 30, 40 jogadores. Portanto, foi a brincar, mas a sério. Os meus treinadores obrigavam a cumprimentar os jogadores. Os nossos jogos às vezes corriam mal, às vezes a gente havia puxões, às vezes havia quase agressão, às vezes havia fisicamente acima da média. Isso faz parte do futebol. Tudo isso. Agora, isto só aconteceu esta vergonha porque o Sporting foi e teve a ganhar 2-0 e quando depois do segundo golo começam objetos a cair dentro do campo, começa a tensão a acumular,
depois da expulsão do Coates, o Sporting aguenta-se, o Porto começa a tensão a acumular, e então eu aceito que até treinadores, viu-se já muito isso, menos ao Rumba Amorim, mas já se viu muito ao Sérgio Conceição, e às vezes estão a dizer que a gente sente-se como virgens desonradas ou virgens oreva. Viu-se muito ao Sérgio Conceição, vê-se muito ao Banco do Porto levantar-se, como se vê ao Banco do Sporting. Eu aqui não vou entrar em ódios, em sectarismos, ou separar o bom do mal. Há bons, há maus, há boas decisões e más decisões em qualquer clube. Mas vamos só falar nos três grandes. E então eu estou de acordo e aceito perfeitamente que a gente discuta e que veja, às vezes não de acordo, certa fricção no campo. Os jogadores a entrarem, os bancos a entrarem para o relvado, o árbitro a ser apertado. Já se viu muitas fotografias antigas, os árbitros a correr à frente dos jogadores. Ainda há pouco tempo pus uma no nosso chat. Num jogo que a gente sabe, não vale a pena falar da equipa, que eu não quero... Isto aqui não é, o ponto não é acusar, o ponto é ir mais fundo. Ver o que é que está mal no futebol português e onde é que eu me sinto incomodado, porque isto depois é transversal à sociedade. Isto é transversal a uma conversa entre amigos. Isto é transversal a uma conversa familiar ou entre famílias. Porque estamos a jogar, obrigamos as pessoas a comparar alhos com bugalhos, a estrada da beira com a beira da estrada e sucessivamente. Porque quer defender e tem que defender o clube. E então eu vejo muita pessoa honesta, chefe de família, corretos, que sei que são exemplares, sei que não conseguem roubar nada a ninguém, não ir para a corrupção, são educados e são obrigados a defender bandidos. São obrigados a defender pulhas que andam a estragar o futebol. Dirigentes, presidentes que não prestam para nada. Há muitos anos. Então eu Jorge, eu vou-te dar também, mas aí, portanto, falaste agora em dirigentes pela primeira vez e eu tenho que só interromper, como interrompi ao Bruno, porque isto aqui é um fórum também e eu posso interromper, portanto, depois dou-te tempo adicional. Falaste em dirigentes. Frederico Varandas, no final do jogo, fez uma declaração. Não quero que analises o teor da declaração, se foi correto ou incorreto. Como líder de um clube com responsabilidades, como homem capaz de gerar opiniões e massas. O timing da sua intervenção foi o mais correto, depois disso aconteceu o que aconteceu, a tua opinião. Portanto, não vamos analisar o teor daquilo que foi dito, portanto, tens direito a uma opinião, eu acredito que qualquer outra pessoa pode ter outra opinião, mas o timing, como presidente de um grande clube, foi correto para ti? Ricky, se me permites eu vou lá chegar, mas... sim, desculpa, eu só queria para ter a certeza que tu falas nisso. Certo, obrigado. Sim, eu vou lá chegar e vou seguir só este raciocínio, agora estamos dentro do campo. E quero só dizer a vergonha máxima que foi. Portanto, eu estava a dizer tudo o que disse em relação à educação futebolística, à educação do desporto, ao que eu acho que é o desporto, e não me importo de ver, não me importo. Aceito que haja empurrões, que haja rivalidade, que haja o que aconteceu entre os jogadores e os agentes do futebol que estão dentro do campo. Agora, haver coletes azuis, coletes laranjas, da publicidade, sei lá do quê, a agredir jogadores, isso é indesculpável. Isso não pode acontecer em lado nenhum. Isso é máfia, isso é mau para o futebol, isso é contra a regra de jogo. Isso já vai a mais do limite. Porque são agentes de fora, não têm nada a ver com o jogo, estão de frente para quem está de costas, quem está naquele impulso, naqueles nervos do jogo, e como a gente viu, foi uma vergonha, quer dizer. Em relação a essa da cuspidela, já sei que o Stuart disse que ele não cuspiu, não sei se cuspiu ou não, mas quem está no meio de 7 ou 8 gajos a bater-lhe, cuspir é pouco. Mas pronto, isso é uma vergonha. Nós estamos a concorrer para o Mundial 2030, e isto para internacionalmente é uma vergonha, porque os agentes da FIFA não percebem como é que isto acontece. Homens estão a defender e a tomar conta dos placares desportivos de publicidade, que são as entidades que pagam o espetáculo, aqueles é que pagam o espetáculo, aqueles é que dão dinheiro. A FIFA não permite que eles participem no jogo ou que andem à porrada com os jogadores. Isso é uma penalização, uma coisa que ainda não aconteceu com a FIFA, mas tem mão pesada, eram expulsos, nunca mais podiam estar num terreno de jogo. E pronto, isso foi o pior da situação. O jogo acabou, isso aconteceu. O presidente, o Varandas, foi, pelo que eu sei, à sala de imprensa. É o único sítio neutro em qualquer campo de futebol.
Se o Sporting for às Antas, a sala de imprensa, ao Dragão, a sala de imprensa é neutra. É para o Sportinguista, dentro do respeito, dizer o que quiser. Assim como o Pinto da Costa, se vier a Alvalade, na sala de imprensa, diz o que quiser. Assim como o Rui Costa, a sala de imprensa é um lugar neutro. Jorge, eu pedi-te uma análise ao timing. Eu entendo e concordo perfeitamente que é uma zona neutra e deve ser considerada neutra porque é uma sala de imprensa. Um jogador pode ir à sala de imprensa em Alvalade e pode dar uma má palavra, tratar toda a gente mal, se está numa zona neutra, mas tem uma postura, tem um impacto social, tem uma presença, é um influenciador e, como tal, a minha pergunta, e gostaria que tu referiste, tens 2 minutos ainda, portanto podes falar, é o timing, mediante aquilo que aconteceu no relvado. Se esse comentário não tem acontecido, poderia pôr água na fervura ou foi um catalisador para aquilo que aconteceu depois a caminho do autocarro? Nem foi catalisador, nem aceitasse catalisador. Não, estou a dar um exemplo, estou a generalizar. Nem sequer aceito isso. Para já, toda a confusão, toda a vergonha já tinha acontecido. Para já, ele é o responsável máximo do Sporting. Sentiu que aquilo foi uma vergonha. Sentiu a pressão que teve ali dentro do estádio. A nível de adeptos, a nível de coisas amandadas e a nível da segurança e o não aparecimento de polícia. A FIFA deve perguntar, então e onde é que estava a polícia? Então onde é que estavam os agentes de segurança para segurar aquilo? Não havia, não apareceram. Isto é jogada. Isto que anda no futebol há muitos anos sabe como é que isto funciona. É a mesma coisa que o fiscal de linha a mandar a bola rápida ou guardá-la. Isto faz tudo parte do sistema. Ok? E o presidente do Sporting, vou-te continuar e agradecer então, senhor, que bocado não tenho tempo. Se continuas-me a fazer sempre a mesma pergunta, não. Não, só fiz uma vez, Jorge. Só fiz uma vez. E então que foi o timing que foi, não o vou questionar. O homem está cheio de razão, não vou questionar o timing. Tem autoridade, estava no sítio neutro, não ofendeu ninguém, não fez uma palavra mal dirigida a ninguém, só ficou um facto, que é uma realidade do futebol português. Que há 40 anos, isto é uma treta. Há 40 anos que eu não ganho nada, não é por causa disto, é por causa disto e de outras mais como esta. O Sporting não ganha nada. Estás a perceber? É por causa disto que sai todos os dias dos jornais que a gente não ganha nada. E nós, sportinguistas, eu não vou comer, eu não vou ser intelectualmente incorreto comigo próprio para aceitar coisas que se diz e comparar coisas que não têm comparação. O Sporting não é santinho nenhum, aconteceu que também chegou dinheiro a um fiscal de linha, aconteceu o cashball, o Sporting também teve um Bigodes, o Sporting também teve um Bruno Fernandes. Teve uma dimensão. O Benfica tem o Luís Filipe e a família e companhia, e o Porto tem tido o Pinto da Costa, a família e companhia, com dimensões completamente diferentes no futebol em Portugal, que eu vejo, que eu gosto e gostava de ver mais limpo. E é só nisso que eu estou a dizer. E então se estão sempre a dizer que o Sporting, por eu ter esta atitude, porque não temos, fomos a pequenas coisas, comparado onde o Porto e o Benfica está metido, o Sporting é pequenas coisas, pequeníssimas, não tem significado. Para mim, não estou a ver onde é que estão os milhões, não estou a ver onde é que estão as falcatruas, as prisões, tudo isso que a gente tem ouvido. E então eles têm e para dizer que... E então, virgem ofendida é o pessoal, é o senhor Pinto da Costa, que tem andado há 40 anos a dizer o que quer, aonde quer, dentro de salas de imprensa, fora de salas de imprensa, com capangas ao lado dele a dar porrada nos jornalistas, se forem fazer alguma coisa que eles não querem. Isso é que é virgem ofendida. Então ofenderam-se o presidente ir ali 5 minutos dizer que era 40 anos, veio para fora, supostamente roubaram-lhe a carteira. Jorge, temos 1 minuto, Jorge, só para te dizer. Okay. Tiraram-lhes a carteira, tiraram-lhes o telemóvel. Todos, não? Pois está bem. Tiraram-lhes a carteira, tiraram-lhes o telemóvel e pronto. Em relação ao presidente. Em relação ao futebol português, é na sociedade em que temos a viver que as pessoas já subiam para o lado, não consegue-se ter a frontalidade de agarrar isto pelos pés e abanar. A culpa está nas entidades, na federação, no Conselho de Disciplina, na arbitragem, porque não... Tenho que dar um bocadinho de chá. Porque não aplicam as regras, porque são subservientes, têm medo de o fazer e deixam isto se enrolar. Já viram estes casos todos que está para resolver, mano? Que a gente anda aqui a discutir, que eu tenho que ouvir o Bruno, e não tenho nada contra isso, tenho que ouvir mesmo. O Bruno diz que o caso Paixão é porque estão a ver o futebol da pedra, que isto já se sabe há mais tempo.
do Bruno Paixão. Um homem que sabe o que foi o apito Ronaldo. Mas já lá vamos, Jorge, estamos a acabar o teu tempo e eu agora tenho... Já vamos voltar a esse tema também, porque vamos falar nele, mas eu agora gostaria de dar, portanto, o mesmo tempo ao Cristiano Libório. Cristiano, o palco é teu. Epá, eu também sou parte do programa hoje, não é? É claro que sim. Espetáculo, espetáculo. Olha, falando do jogo, penso que, e à tua pergunta, eu não vou estar a matutar no mesmo assunto. Todos nós vimos o que aconteceu no fim do jogo e vimos as imagens. Antes de falar disso, queria dar um forte abraço à hospitalidade que me foi mostrada a mim no Lar dos Leões. Foi onde eu vi o jogo, a convite do Jorge. Estavam lá benfiquistas, sportinguistas e portistas a ver o jogo. Tudo em harmonia e tudo correu bem. Só um abraço à malta toda do Lar dos Leões, que recebeu um representante dos 3 grandes lá. Infelizmente não pôde ter sido o Bruno, que o Bruno estava a trabalhar, mas teve lá alguém de todos os clubes a ver e foi muito bom. Em termos da culpa, a culpa do que aconteceu é a nossa cultura futebolística em Portugal. Desde os adeptos a dirigentes entrarem no campo depois do jogo, a não deixarem os árbitros arbitrarem os jogos, a estarem-se a levantar em cada jogada. E isto o Benfica não é isento, okay? Não é nem nenhum clube em Portugal, porque isto não aconteceu talvez a este ponto em outros jogos no passado, mas tem acontecido várias vezes, haver sempre, como nós dizemos no bom português, molho no fim dos jogos. E é a nossa cultura, não vou dizer a nossa porque não é a minha, porque eu nunca na vida, e eu, como sou uma pessoa, como muita gente me conhece, de good vibes, eu nunca me iria meter naquilo. E até quando as imagens começaram a aparecer, eu fui-me embora, porque é triste, e penso que a televisão nem devia ter mostrado aquilo, porque é uma vergonha. E o Jorge mencionou sobre a nossa concorrência ao Mundial, foi uma das... Eu até tinha aqui isso anotado, foi uma das coisas que eu pensei também, e disse assim, uau, já com o que aconteceu este ano entre a SAD, Benfica, falta de liderança da Liga, dirigentes, condições de estádio e agora isto estar a acontecer, pá, a nossa cultura futebolística está a chegar a um certo nível de violência e de ódio entre pessoas que para mim não faz sentido haver tanto ódio no jogo. Parece aqueles jogos que nós víamos, pá, desculpem alguém que tenha alguma herança da Turquia, mas como nós sabemos os jogos turcos, às vezes os jogadores a marcarem cantos e terem que os seguranças estarem a segurar escudos para coisas não baterem nos jogadores, nem sequer pode jogar a bola. Agora já está um pouco melhor, mas que Portugal não chegue a esse ponto. Mas eu quero falar do jogo. Se me deixares... Sim. Tens tempo, o tempo é teu. Pronto, eu não vou... Eu até gostava de dar um pouco do meu tempo aqui aos meus colegas, porque viveram o jogo com um pouco mais de intensidade do que eu, não é? Eu até preferia que ambas as equipas tivessem perdido, 3 pontos cada uma seria o ideal, mas sabemos que isso não acontece no futebol. Mas em termos do jogo, foi um jogo como toda a gente viu, um jogo só de uma parte, não é? Até se formos contabilizar minutos jogados, aquilo deve ter sido menos de 45 minutos jogados, com a bola a rolar dentro das 4 linhas. Mas o jogo só foi jogado na primeira parte, e penso que de 11 contra 11, o Porto criou mais com 11, mas o Sporting finalizou melhor com 11. E foi essa a história do jogo. Nós temos vindo a ver que o Sporting na Liga Portuguesa, há jogos em que consegue finalizar rapidamente e muito bem, com poucas oportunidades consegue criar e finalizar. O Porto, como temos vindo a ver nos jogos, é uma equipa que carrega desde o início, muito forte, seja qualquer o adversário que seja, e criam muito, mas demora um pouco tempo até começarem a finalizar as jogadas. Mas quando começam a marcar, geralmente nunca fica só por um gol. Portanto, o Porto criou mais com 11, que acabou o jogo com 11, não é? E o Sporting finalizou melhor com 11. Em termos da culpa, eu penso que a culpa nunca podemos atribuir só à arbitragem, porque a cultura do futebol em Portugal está um pouco tóxica. O pessoal a chatear-se uns com os outros, que são amigos, e só por apoiar uma equipa diferente é tudo a apontar dedos. Nós temos que olhar a nós próprios. E isto não é dizer que não tenha acontecido casos iguais com o Benfica. Por favor, nós todos vimos futebol e sabemos que isso acontece. Mas penso que o empate, pelo que aconteceu, justifica-se muito bem. Em termos da arbitragem, queria só salientar 2 jogadas. Depois de ver o VAR, se
tivesse sido marcado penalti no Ivanilson, penso que não ficava mal. Penso que foi o Inácio, bate na perna dele antes de aliviar a bola. Tudo bem, penso eu, se marcasse penalti, que havia pouca discussão. E o primeiro cartão amarelo ao Coates, só uma pessoa que só veja a cor do clube é que vai concordar que aquilo é amarelo. Porque ele é que levou a pisadela, o homem não faz falta nenhuma. Ele é que sofreu falta, não se mandou para o chão a chorar, como se viu, infelizmente, e Jorge, a gente viu que hoje os jogadores do Sporting jogaram muito à procura das faltas e o árbitro não apitou, não é? E isso é uma coisa que acontece muito em Portugal, com todos os clubes, ninguém aqui é isento a isso. Qualquer toque, o árbitro apita, que cai no chão, rebola. Pronto, mas isso é parte da cultura tóxica que eu já mencionei e ninguém é isento a isto. Mas o primeiro amarelo ao Coates nunca era amarelo, para mim não foi falta, o Coates não fez falta. Ele é que sofreu uma falta, mas talvez por não se ter queixado não recebeu falta. E diria que na jogada que lhe dá o segundo amarelo ao Coates, o pessoal lá não foi bem um puxão, mal tocou nele. Se a ação está lá a VAR, mas neste caso nem foi a VAR, não é? Porque foi um segundo amarelo. Mas neste caso penso que numa falta daquelas já se viu em vários jogos e em várias situações o jogador levar um vermelho direto. Neste caso penso que se o árbitro tivesse puxado pelo vermelho direto, a jogada teria sido revista no VAR e aí teríamos outra discussão se fosse esse. Mas por acumulação de amarelos penso que o Coates foi mal expulso. E desde a expulsão do Coates que o jogo não se tornou num jogo, não é? Tornou-se num empata, queimar tempo para um lado, carregar para o outro, faltas, reclamar, bancos a levantarem-se, polémicas e polémicas. Penso que se o Coates fosse expulso pela acumulação de amarelos, o Pep talvez também podia ter sido em certas faltas que fez, em certas coisas que fez durante o jogo. Portanto, o árbitro pode ter errado para um lado, mas também errou para o outro. Eu sei que dois erros não fazem uma coisa correta, ok? Dois males não fazem um bem, mas penso que o critério do árbitro talvez foi um pouco incorreto para os dois lados e, no fim, influenciou uma expulsão e aconteceu o que aconteceu no fim do jogo. Mas, olhando só à primeira parte, e 11 contra 11, o Porto criou mais, o Sporting finalizou melhor, o empate justifica-se e aquele molho ao fim, a culpa é da nossa cultura futebolística. Nós vimos pessoas a discutirem, até colegas meus, a mim torna-se uma cultura tóxica onde vamos à violência. Obrigado, Cristiano Libório. Eu vou ficar contigo, já que o Benfica venceu o Santa Clara por 2-1 e deu a reviravolta ao jogo com 2 golos de Darwin Núñez, encurtando assim a diferença para o segundo lugar, que é agora de 4 pontos para o Sporting e de 10 pontos para o Futebol Clube do Porto, que é primeiro. Cristiano Libório, Darwin cada vez mais decisivo e já agora não podemos ficar alheio a esta situação de Bruno Paixão. Quando é que isto vai acabar no Benfica? Antes disso, queria só esclarecer uma coisa. Penso que o empate justifica-se no jogo também, para compreenderem bem o que eu disse. Sim, o Porto marcou o segundo gol quando o Sporting já tinha 10, mas penso que o jogo continuasse 11 contra 11, que o empate iria acontecer da maneira que o Porto estava a jogar, iria acontecer da mesma maneira. Não estou aqui a prever o futuro, mas penso que o empate justifica-se pelo que aconteceu. Em termos do jogo do Benfica com o Santa Clara, o Benfica começou bem, como deu para ver, criou oportunidades, problemas mais uma vez na finalização e em finalizar as jogadas que conseguiram concretizar à frente da baliza. Às vezes até é um pouco estranho como as bolas não entram, mas não é a primeira vez que se vê este ano. Talvez pode mostrar um certo nervosismo dos jogadores ao início, mas isso causou um fervor mais forte dentro do Santa Clara. Eu vi o jogo com algum nervosismo. Obviamente o empate já tinha acontecido entre o Porto e o Sporting. Obviamente queria que o Benfica ganhasse. O Santa Clara tem vindo a jogar muito bem nos últimos jogos e obviamente que ao começar a ver o jogo estava um pouco preocupado. O Santa Clara marca num belíssimo contra-ataque. O árbitro, aqui outro grande exemplo, o bandeirinha levanta a bandeira, o árbitro vê, deixa a jogada continuar, eles marcam um gol e depois do gol ser marcado é que foi ver ao VAR.
Se o árbitro calha a apitar, quando vê a bandeira levantada, aí a jogada ficava eliminada e aqui teríamos outro debate porque os jogadores estavam em jogo. Mas penso que este sangue frio que o juiz do jogo mostrou neste jogo, neste caso, é o que tem que acontecer, deixar jogar, já cá o VAR, deixem a jogada correr, se resultar em gol podem sempre rever a jogada. O Santa Clara marcou e acabou a primeira parte claramente. Cristiano, eu vou-te pedir para seres breve, porque eu quero dar a palavra também a eles, para depois termos o tema da Liga dos Campeões, está bem? Então foi eu que falei menos hoje. Não, estás a falar há 10 minutos também, eles vão ter mais 10 minutos, está bom? Adicionaste aos outros, é um claro. plus, está bom. Pronto, segunda parte o Benfica entra com outra velocidade e forte logo no início de novo. Resultou em golos, a substituição do Aramchuk deu resultado e o Benfica marca um golo e podia ter marcado mais. O Santa Clara depois já não se encontrou e o Benfica conseguiu fazer uma reviravolta ao resultado, o que não tem acontecido muitas vezes este ano. Encurtou a vantagem, é bom porque matematicamente tudo é possível, apesar de realisticamente ser um pouco improvável, na minha opinião, especialmente atingir o primeiro lugar, mas nunca se sabe, depois do que aconteceu entre o jogo do Sporting Porto, pode ser que ambos os clubes abanem um pouco e que o Benfica consiga passar. Vamos agora ao Bruno Ferreira. Bruno Ferreira, o teu comentário ao Santa Clara Benfica. O Santa Clara entrou bem, queria muito aproveitar o nervosismo do Benfica. Conseguiu marcar cedo, mas daí depois tiveram algumas chances de fazer o 2-0, não marcaram e depois a zelice de defesa, em que era um penalti muito escusado e o rapaz, por acaso, se vocês veem as estatísticas, eu acho que é o jogador mais penalizado com penaltis este ano. E foi o que fez o autogol, não foi, Bruno? Foi o que fez o autogol também no jogo do Porto. E esse, eu acho que também lidera o campeonato com mais autogols. É uma defesa que temos que duvidar o valor do jogador. Se calhar não é um jogador para a Primeira Liga. Na segunda parte, quando o Benfica marcou, praticamente já se previa que o Santa Clara não conseguia aguentar. Não podemos esquecer que eles jogaram sem o Lincoln. Lincoln foi expulso a semana anterior, não podia contribuir esta semana. O Benfica jogou o quanto basta para ganhar e olha, conseguiram os 3 pontos e encurtaram distância aos 2 depois do empate. Obrigado, Bruno Ferreira. Eu quero referir que o tema de Bruno Paixão iremos discutir na próxima segunda-feira. 2 minutos, Jorge Montes, nesta análise ao Benfica Santa Clara, porque temos que ir analisar o Sporting Manchester City. Tá bom. Eu só queria referir em relação ao que não me deixaste acabar, que o jogo Porto Sporting é uma oportunidade única para a Federação, para o Conselho de Disciplina, para o Secretário de Estado de Desporto, para as pessoas que são responsáveis pelo futebol, castigarem, seja dou a quem doer, castigarem os intervenientes. Há câmaras, há telemóveis, há reportagens suficientes para analisarem e fazerem o respectivo análise e limparem essa situação. Porque os casos passados, isso da corrupção financeira e corrupção desportiva, isso já passou, essa fase já passou. Agora temos numa fase que é que limpar a situação. Em relação ao Benfica, o Benfica começou bem a partida, não marcou, enervou-se. O Santa Clara aos 21 minutos, na primeira jogada que vai à frente, marca um golo. O Benfica vai atrás do prejuízo, sem fio de jogo, no entanto. Vejo o Benfica uma equipa mais aguerrida, com mais vontade de ganhar do que há bem pouco tempo, mas não se nota fio de jogo, não se nota jogo de equipa. E o Darwin, que é o jogador que na verdade tem em melhor forma, em 2 minutos resolveu o jogo. Darwin e Everton em excelente forma. Em contrapartida, o Rafa acho que está a perder muitos pontos, está a deixar de estar a jogar como estava há umas jornadas atrás, assim como o João Mário e mais 2 ou 3 elementos. No entanto, há que assinalar que o Benfica está a 4 pontos do Sporting,
que é fácil, não é fácil, mas é recuperável e mais difícil a 10 do Porto. O Benfica continua na luta, não estou a ver crise nenhuma para aquele lado. Obrigado, Jorge Montes. Vamos agora a um breve espaço comercial. Voltamos já com a análise do Sporting Manchester City para a Liga dos Campeões. Se pretende comprar ou vender a sua casa, conte com a experiência de uma das maiores e mais bem direcionadas empresas da real estate de New Jersey. A Sky Realty oferece-lhe o acompanhamento na compra ou venda da sua casa até à sua completa satisfação. Sky Realty oferece-lhe conhecimento, honestidade, rigor e profissionalismo. Sky Realty. Conosco, o sonho é infinito. As laranjas são o melhor fruto natural. Vindas da Califórnia para os supermercados Seabra Foods. 100% natural, coma laranjas diretamente do pomar para si. A melhor vitamina C está nas laranjas. Seabra Foods, sempre a pensar em si. O Sporting foi hoje goleado em casa pelo Manchester City por 5-0, em jogo da primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões de Futebol. O argelino Riyad Mahrez, o português Bernardo Silva com 2 golos e os ingleses Phil Foden e Raheem Sterling marcaram os golos dos campeões ingleses. O encontro da segunda mão dos oitavos de final disputa-se a 9 de março em Manchester. Jorge Montes, vou começar contigo. Foi um grande Bernardo Silva em Alvalade. O Sporting foi goleado, tal qual como tinha sido goleado no primeiro jogo da Champions contra o Ajax, mas os adeptos aplaudiram de pé. Exato, os adeptos são que a equipa é uma equipa que agora é para consumo interno, estava no alto patamar do futebol europeu, chegámos a um nível que já é difícil e agora é que vem ao de cima, na verdade, os muitos jogos do Sporting, a inexperiência, os jogadores novos, uma equipa a formar-se que só tem um ano, agora é que veio ao de cima, não é? E depois com a melhor equipa do mundo talvez, ou da top 3, campeã à frente da Liga da Inglaterra, que é a melhor liga do mundo, está à frente, destacado com muitos pontos, joga com os olhos fechados, estão em excelente forma, dar goleadas destas quase lá em Inglaterra, quase a eles todos também. Foi um jogo mal conseguido pelo Sporting, entrou mal, entrou logo a perder. Nestes jogos, quando se falha, paga-se caro. O Sporting falhava, eles marcavam. Em 5 remates marcaram 4 golos. Em 5 remates encontrados marcaram 4 golos. Portanto, esta ineficácia, o Sporting não é equipa para isto. O Sporting agora é para consumo interno e tem que se pôr fim. Perdeu bem, por muitos, os adeptos estão com a equipa. Nós temos que a equipa completamente está-se a fazer um excelente trabalho. Temos melhor que há uns anos atrás. Está tudo no bom caminho em relação ao Sporting Clube de Portugal. O que é que achas que vai ser a postura de Ruben Amorim no jogo da segunda mão? Eu lembro que contra o Ajax, depois de uma goleada, o Sporting fez um excelente jogo em Amsterdã. Acreditas que o treinador vai ter capacidade para incutir outro espírito depois de uma goleada por 5 golos de diferença? Não, sim, isto não afeta os jogadores. Agora, a este nível, nesta altura, não afeta os jogadores, até porque estão no campeonato, estão na Taça de Portugal, estão nas outras competições. E um Kainov já não estava à espera e estava, pronto, era para onde desse. Se o Sporting fizesse um jogo excelente, se estivesse muito bem, fazia um resultado melhor ou melhorzinho, até o empate. Não teve, perdeu. Não há nada a moralizar. Vão jogar à Inglaterra, estes jogos são vistos por muita gente, inclusive o Sporting tem jogadores que interessam a esta equipa, tem jogadores que interessam à Liga Inglesa, e isso é muito importante saber. Os jogadores sabem, desde o Mateus Nunes, ao Palhinha, ao Gonçalo Inácio, ao Pote, ao Sarabia, cada seleção, ao Porro. Portanto, é uma infinidade de jogadores que interessam na Liga Inglesa. Portanto, e vão lá, o Sporting não vai fazer o mesmo que fez com o Ajax, vai lá na melhor equipa, vai lá dar e vai tentar mostrar que tem futebol, com certeza. Obrigado, Jorge. Bruno Ferreira, como é que viste esta vitória por números expressivos do Manchester City em Alvalade? Bom, eu vi um Sporting eu vi o Manchester City muito a imagem do Sporting no campeonato, que criam uma oportunidade de golo e marcam. O Manchester City controlou o jogo,
desde o início. Marcaram muito cedo, que é muito importante para uma equipa com o orçamento do Manchester City. A chave é marcar cedo, e eles marcaram cedo, e não foi só um, foi dois ou três golos. Eu acho que ao fim de 30 minutos já estava 3-0. Muito semelhante ao que aconteceu com o Porto, com o Liverpool. Foram cada vez que iam à baliza marcavam um golo. Estas equipas são muito eficazes, os nossos clubes não são tão eficazes. Eu acho que o Sporting só conseguiu um remate. Eu acho que durante todo o jogo, eu vi uma estatística, eu acho que era um remate, se não foi um, foi 3, mas nenhum enquadrado em 90 minutos. Em casa é muito pouco. O Ruben Amorim, que eu disse aqui no programa há uns meses atrás, o Ruben Amorim já estava a dar o ar que isto foi um jogo só para cumprir calendário, porque eu acho que eu não tinha, ele já sabia que ia ser muito difícil passar o Manchester City. Agora vão à Inglaterra e vão fazer o que podem para não sofrer gols. Eu acho que a tática do Guardiola foi muito boa, eles estudaram bem o Sporting. O Ruben Amorim, muito teimoso, que o 3-4-3 não pode jogar assim contra uma equipa como o Manchester City. É uma equipa muito forte individualmente e coletivamente, e neste momento o Sporting sofreu na pele. Mais um resultado negativo nos oitavos de final. A última vez que eles foram lá também perderam 5-0 em casa com o Bayern Munique. Agora vão ter que ir à Inglaterra e não vai ser fácil. Obrigado, Bruno Ferreira. A Cristiano Libório, o teu comentário a este Sporting Manchester City. Vou começar por dizer que não gosto de ver nenhuma equipa lusitana a perder em competições da Europa, especialmente perder por tantos golos, que todas consigam ir o mais longe possível, mas que se chegarmos a uma final, que só ganhe o Benfica. Só uma vez isso acontecer na minha vida. Mas não gosto de ver as equipas portuguesas perderem, especialmente com um treinador português à frente da equipa e vários jogadores portugueses. Mas o Manchester City, penso que não foi surpresa a derrota, como o Benfica vai jogar contra o Ajax, e o Ajax, a maneira que tem jogado, penso que não surpreenderia ninguém uma derrota também. Nós esperamos que não. Mas neste caso penso que não foi surpresa. Sim, o resultado, ou tantos golos, o resultado tão amplo, sim. Mas o Manchester City faz disto. Na Liga Interna, então pensou também 9 pontos à frente do segundo lugar. Muito dificilmente perdem jogos e empatam jogos. Tem muitas soluções no banco. Penso que o Manchester City, de todos os anos que o Guardiola à frente, este ano está a clicar melhor. Então conseguem montar várias estratégias e mudar a mentalidade durante o jogo. O Manchester City estudou bem o Sporting. Penso que o Sporting também estudou bem o Manchester City, fechou as alas, não deixou os laterais subirem. O Cancelo foi um pouco inexistente, não é? Também eles fecharam, mas ao fazerem isso, o Manchester City, quem viu o jogo, notou que o Sterling e o Foden especialmente desceram muito ao meio campo, e ao fazerem isso abriram caminho para o Bernardo Silva e para o Kevin De Bruyne conseguirem penetrar várias vezes a área. E onde os corredores laterais foram fechados, o Manchester City veio mais do exterior para o interior e subiu muitos dos médios. Jogaram bem, conseguiram os golos cedo e depois daí só geriram o jogo. Também um jogo só de uma parte, não é? A primeira parte é que foi jogada mais, a segunda parte foi só para cumprir o tempo de jogo. Veremos o que vai acontecer no próximo jogo em Inglaterra. São 5 golos, é muito golo. Portanto, gostei de ver os adeptos do Sporting louvarem a equipa e aplaudirem. É sempre bom ver isso e não assobios e outras coisas, não é? Obrigado, Cristiano Libório. Vamos agora ao topo e ao fundo, e eu começo pelo Bruno Ferreira. Bruno, o teu topo e o teu fundo. Eu vou usar duas equipas no meu topo. O meu topo é o Marítimo, que ganhou em Aroca.
um Marítimo muito eficaz, está a jogar bem, surpreendentemente para mim. Não acredito muito neste treinador Seabra. E o outro é o Famalicão, que tem dado uma volta enorme, mas agora temos que pensar, isto já está a correr muitas vezes. No início da época, falhar muito o Famalicão, e depois na segunda parte da época vão contratar 5 a 10 jogadores para dar a volta. Essa fórmula não vai durar para sempre. No fundo, eu acho que as incidências, e isto ainda não acabou, é lamentável, mas olha, é o futebol que nós temos e é que nós aceitamos. Obrigado, Bruno. Jorge Montes, o topo e o fundo. O topo da semana vai para o comportamento exemplar do Paulinho e do Zaidu, que foram excelentes, exemplar, a verem o espetáculo de final do jogo, os dois lado a lado. Gostei bastante de ver, pela ética desportiva, assim como o Sérgio Conceição e o Ruben Amorim no abraço que deram no final do jogo e na tentativa que tiveram sempre durante os desacatos de ir separando os acontecimentos. O fundo é os acontecimentos do Dragão no final do jogo e assim como a morte de um adepto no Palmeiras-Chelsea. Obrigado, Jorge Montes. Cristiano Libório, o teu topo e o teu fundo. O meu... nesta semana nós sabemos o que é o fundo, não é de todos. Obviamente penso que como um país é triste ver o que aconteceu. Temos que ser nós, pessoal, uma nova geração a mudar isto, não é? E a não estar a apontar dedos e só ver cores. Temos que mudar o futebol, olhar aos exemplos em outros lugares onde estes acontecimentos não tomam lugar. No topo também ia mencionar o Famalicão, mas também queria realçar o Gil Vicente, que foi um bom jogo com o Vizela. O Gil Vicente está a subir na tabela, está bem, está a ganhar pontos e a tabela está a ficar interessante ali do 7º lugar ao 4º lugar, tanto como o fundo também. O Bessade ganhou ao Guimarães, portanto está-se a tornar interessante ver aquela meia tabela e o que vai acontecer com o lugar de qualificação para a Champions e os dois lugares, não é este? Correto. 2 lugares para a Liga Europa. Obrigado, Cristiano Libório. Vamos então aos jogos da próxima jornada. Boa Vista, Benfica, Gil Vicente, Bessade, Paços de Ferreira, Vizela. Guimarães, Aroca, Estoril, Tondela, Marítimo, Famalicão. Moreirense Futebol Clube do Porto, Tondela Sporting de Braga, Santa Clara Portimonense. E deixamos no ar agora a pergunta para a próxima semana. Os castigos aplicados pela Liga foram justos. Deveria o Estádio do Dragão ser interdito devido às agressões registadas a elementos do jogo por elementos externos ao mesmo, nomeadamente funcionários contratados pelo Futebol Clube do Porto. Na próxima segunda-feira iremos dar especial destaque ao caso Bruno Paixão, que hoje ficou curto devido ao tempo. Já sabe, pode enviar-nos a sua opinião através do nosso e-mail, cantodireto@spttvchannel.com ou então através da nossa página do Facebook em SPT Television Channel. É sempre um prazer estar na vossa companhia, caros comentadores. Vemo-nos na próxima semana, mas antes de já quero que se despeçam também do nosso público. Começamos com o Cristiano Libório. Pessoal, telespectadores, ouvintes, boa noite a todos e vamos tentar espalhar mais amor e positividade e não tanto ódio e negatividade, pessoal. Vamos a isso, vamos mudar a cara do nosso futebol. Obrigado, Jorge Montes. Obrigado a todos os telespectadores, boa noite, e às famílias, de uma maneira em geral, sportinguistas, portistas, benfiquistas, de Braga, qualquer clube. Nós, em conjunto, conseguiremos também ajudar a mudar o futebol português e nas nossas amizades, nos nossos comentários, temos uma palavra a dizer. Obrigado, Bruno Ferreira. Boa noite a todos, como sempre, cuidam-se e muito cuidado. Vamos ver se nós podemos juntar-se novamente.
Eu acho que o programa precisa de todos nós no mesmo estúdio. Obrigado, Bruno. Não posso estar mais de acordo contigo. Obrigado também a você aí em casa. Não perca os comentários na quinta e da sexta-feira dos nossos comentadores durante o especial Informação, aquilo que vai ser a próxima jornada. Fique por aí. Até à próxima segunda-feira. Tenha uma ótima noite. Este programa teve o apoio de Seabra Foods, Sky Realty e Associates.